É, Olá, boa noite. Meu nome é Hudson. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, até onde eu entendo, até onde a Escritura me revela, a questão do sábado, a guarda do sábado. Nós temos alguns grupos que guardam o sábado, dizendo que é uma lei moral. Divide a lei moral com a lei cerimonial. E antes de entrar nesse contexto doutrinário, quero explicar uma coisa para vocês. Essa lei foi dada para o povo de Israel. O povo de Israel ele estava aprisionado há mais ou menos 430 anos no Egito. O que aconteceu? Esse povo ele perdeu a identidade. E quando Deus resgata o povo de Israel, Deus começa a trazer a identidade deles. Por exemplo, uma das identidades deles é que o judeu, né, os hebreus, eles tinham que ter um dia de descanso, um dia de folga, porque eles trabalhavam de segunda a segunda, não tinha descanso. E Deus queria preparar um descanso para eles. Assim também que Deus falou assim que o homem, antes de comer, tem que lavar as mãos. Aí os judeus, em vez de eles traduzir, eles interpretam isso como um sistema religioso. Por exemplo, nós temos a Bíblia, tradução Ferreira de Almeida. E a nossa Bíblia, ela não foi traduzida ao pé da letra, corretamente. Se você pegar o primeiro versículo da Bíblia, que diz assim: No princípio criou o Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Se nós pegarmos o original do hebraico, a Bíblia fala assim: Bereshit barak Elohim. Ou, traduzindo essa palavra Elohim. Elohim não é singular, é plural. Então, se fosse traduzido corretamente, seria: No princípio criou Deus, os deuses, o céu e a terra. Se você perguntar para um judeu, um rabino, um Kohen Hagadol, eles vão dizer que isso é plural de majestade. Mas nós entendemos que é a unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como a palavra diz, façamos o homem a nossa imagem, descemos e confundimos. No batismo de Jesus, quando João batizou Jesus, ali manifesta as três pessoas. Jesus, de carne e osso, a voz que veio do alto, esse é meu filho, a quem eu tenho muito prazer, e o Espírito descendo em corpora de pomba. Então, a Bíblia, a nossa Bíblia Ferreira de Almeida, ela não foi traduzida, como se diz, não foi traduzida ao pé da letra. E essa palavra sábado no hebraico é Shabat. Algumas pessoas falam assim, Deus descansou. Eu te pergunto, Deus, ele é espírito, Deus cansa? O cansaço veio através do pecado, que a Bíblia fala assim, do suor do teu rosto comerás do pão, mas só depois que o homem caiu. Então, nós entendemos que Deus não cansa. Deus trabalha de segunda a segunda, de eterno e eternamente, e ele não cansa, porque Deus é espírito, ele não cansa. Então, traduzindo corretamente, essa palavra Shabat significa encerrou, cessou. Não significa que ele descansou, tá? Então, essa palavra sábado, traduzida é Shabat, significa rompimento, encerramento, não significa descanso. E o Shabat ele pode ser traduzido da seguinte maneira. Se você começa a trabalhar na segunda, qual que é o dia do descanso? E outra coisa, se eu, como adventista, eu guardo o sábado aqui no Brasil, como é que vai ficar os meus irmãos adventistas no Japão a questão dos fuso horários?
Se é uma lei universal, então nessa lei universal, todos têm que guardar o mesmo dia, o mesmo horário, e encerrar no mesmo dia, no mesmo horário. Enquanto eu estou aqui iniciando o meu descanso, lá está se rompendo o descanso deles. Então, falar sobre a guarda do sábado não é uma forma literal. Porque alguns adventistas eles falam assim: você guarda os mandamentos? Você guarda a lei do Senhor? Aí você fala, guardo. Aí ele pergunta assim, e você guarda o sábado? Aí você fala, não. Aí ele fala assim para você, lê lá em Gálatas, que aquele que guardar todos os mandamentos e tropeçar num só mandamento é culpado de todos. Ou eles dizem assim, você guarda o sábado? Você guarda os mandamentos? Você fala, guardo. Você rouba? Não. Você mata? Não. Você cobiça? Não. Você adora outros deuses? Não. Aí ele fala para você assim, e você guarda o sábado? Você fala, não. Aí ele fala assim, ó, por você tropeçar num só mandamento, você é culpado de todos. Logo, você rouba, mata, cobiça, você adora outros deuses. Aí você pergunta para o adventista assim, a seguinte maneira. Vou te fazer uma pergunta então. Quando o sacerdote ele rouba no templo, ele fica com culpa ou sem culpa? Ele vai falar, fica com culpa. E quando ele comete adultério? E quando ele adora outros deuses? E quando ele cobiça? Ele fica com culpa ou sem culpa? Ele vai falar os 9 com culpa. Aí você pergunta para ele assim, e quando ele viola o sábado? Ele fica com culpa ou sem culpa? Ele vai falar para você, ele fica com culpa. Aí você leva ele em Mateus capítulo 12, versículo 5, que diz assim, ou não tende lido que aos sábados os sacerdotes violam o templo e ficam sem culpa? Então Jesus está falando aqui que eles tinham um ritual, que era o Yom Kippur, que era o dia da expiação, e muitas vezes o Yom Kippur ele caía no sábado, no Shabat. O que eles faziam? Eles violavam o sábado, eles carregavam lenha, eles acendiam fogo, né? E ele quebrava o sábado para fazer essas questões. Como que uma lei moral pode estar subordinada a uma lei cerimonial? Assim também a circuncisão. Quando Deus chamou Abraão dos caldeus, ele falou assim que todo macho, ao 8º dia, tinha que fazer a circuncisão. E muitas vezes essa circuncisão, ela caía no sábado. E eles violavam o sábado por causa da circuncisão. Se eu tenho que guardar o sábado, logo eu tenho que fazer a circuncisão. Então, é muito fácil você estudar uma parte da Bíblia e anular outra. Então você tem que estudar ela por inteiro, não estudar em partes. O Shabat, então, não é descanso, é rompimento, encerramento. E se você ler em Gênesis capítulo 2, versículo 1, e ao terminares no 7º dia a obra que ele fez, nesse dia o descansou. Quer dizer, então, no 7º dia, Deus ele ainda trabalhou ainda. Isso aqui é só uma pequena pincelada, nós podemos ir mais longe ainda. Podemos estudar muito mais ainda. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Ok? Deus abençoe.